Bendizione para todos, que Deus siga bendizendo nossas vidas, nos fortalecendo a cada dia no poder da palavra do Senhor, porque só a palavra do Senhor pode fortalecer nossas vidas, é alimento para a nossa vida. Ainda que em alguns momentos nós outros não tenhamos ganas para estudar a palavra, talvez também escutar a palavra, pero temos que observar que sem o poder da palavra, nós outros não vamos conseguir receber ensinamentos e cambios de Deus em nossa vida. Porque há palavras que não cambiam nada, pero a palavra do Senhor sim, esta cambia a nossa vida. E hoje, dentro da palavra que quero comentar para nós outros, quero falar de solução de conflitos. Como solucionar um conflito. Eu sei que todos nós outros vivemos isso. Conflitos em hogar, com a família, conflito em uma relação, conflito no ministério. Há conflitos para todos os lados. E também conflitos de todo color e todo gosto. Bom, mas hoje nós outros queremos aprender como solucionar os conflitos. Então, se quando nós outros temos um problema com uma pessoa, com alguém, então se neste problema alguém se queda ofendido, alguém vai estar ofendido nesse problema. E nós outros sabemos que a ofensa, uma ofensa, alguém vai sair herido, não é assim? Alguém vai sair herido dentro desse conflito com uma pessoa. E o que passa quando há uma herida? Perde a paz, perde a paz delante de Deus, consigo próprio mesmo, perdemos a paz. Então, se o primeiro passo para tratar com nosso próprio coração, começando por nós outros, qual é o primeiro passo? Vamos ver em Mateus capítulo 7, verso 3. Não, Mateus capítulo 7, verso 3 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. E porque mira la paja que está em o ojo de tu irmão, e não echa de ver la viga que está em tu próprio ojo. O verso 4. Ou como dirás a tu irmão, déjame sacar la paja de tu ojo, e aqui la viga em o ojo tuyo. Então, se poderíamos dizer assim, hipócrita, não? Saca primeiro a viga de tu próprio ojo, e então se verá bem para sacar a paja do ojo de tu hermano. Não é assim? É muito fácil mirar de los demás, não? E a los nossos, que passa com o nosso? Então, se aqui, nós outros podemos ver no capítulo 7 de Mateus, como leímos, 3 e 5, verso 3 e 5 do capítulo 7, o próprio Jesus Cristo aqui, falando com seus discípulos, o próprio Jesus, exortando a seus discípulos e seus seguidores. Aqui não foi palavra de Pablo, não foi palavra de Pedro, aqui foi palavra do próprio Jesus Cristo. Então, se Deus, sendo ofendido muitas vezes, porque Deus foi ofendido muitas vezes, ele não perde a paz, porque ele é Deus de paz. Ele é Deus de paz. Ele não perde a paz.
nem peca, não perde a paz, não peca com sua boquita. Se me motivas minha herida, não me está motivando a la honra de Deus. Fíjate. Me preocupa, nos preocupa a nossa pessoa. E não os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Me dolou, oculta a razão divina e a nosso pecado em pensamentos e palavras. Pero não ouvida que Jesus Cristo foi ofendido muitas vezes e não pecou com sua boca. Então, se nós outros podemos observar também em Mateus capítulo 5 e verso 21 e 22, 21 e 22 do capítulo 5, que diz assim a palavra do Senhor: oíste que foi dito a los antigos. Ouiu? Não matarás, e qualquer que matasse será culpável de juízo. Agora mira o 22. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra seu irmão será culpável do juízo. E qualquer que diga nécio a seu irmão será culpável ante o concílio, e qualquer que lo diga fato quedará exposto ao inferno de fogo. Não inferno de água fria, não, ao inferno de fogo. Então, se aqui nós outros também podemos observar que Jesus não está bromeando, ele está dizendo a seus discípulos, exortando, muito em sério, muito em sério. Então, se isso se refere que a viga, que nós outros leímos no capítulo 7, 3 e 5, isso se refere que a viga, nossa reação ao dolor, experimentando de forma uma viga em nossa forma de ver, e nos impede de ver claramente como Deus vê. Tá vendo aí, irmão? O que passa nos impede de ver claramente o que Deus vê. Então, se lo que ele passa a esta parra em eu irmão, sem embargo, quando nosso coração está limpo, um coração limpo, né? Como disse Davi, né? Cria em mim, Senhor, um espírito reto e um coração limpo, puro, santificado, quebrantado, regenerado. Queria dizer isso por aí, Davi, não? Nosso rei Davi, um coração limpo. Então, o que passa? De toda reação que nubla nossa vista, escurece. Que passa? Quando temos o amor e a honra de Deus por motivos, então Romanos, já vem Pablo, capítulo 15, verso 14, disse o quê? Pero estou seguro, Pablo dizendo aos Romanos, estou seguro de vós outros, irmãos meus, de que vós outros mesmos estáis llenos de bondade, llenos de todo conhecimento, de tal maneira que podeis amonestar-os uns aos outros. Mira um coração, quando está limpo, Pablo dizendo aqui aos romanos, o que tem nesse coração? Bondade, está lleno de bondade, conhecimento. Então, se aí se pode admoestar uns aos outros. Senão, não. Senão, não se pode. Observamos também
Ele dizendo também em Romanos capítulo 15 e verso 1. Vamos ver também aqui o que diz Paulo. Assim que los que somos fuertes, devemos suportar las fraquezas de los débiles e não agradonar-nos a nós outros mesmos. Suporte. Quem tem resiliência, um suporte, ele suporta los débiles, los fracos. Disse Pablo que devemos suportar a fraqueza de los débiles. Porque o espiritual é quem tem, o crente espiritual, ele tem a capacidade de não herir a nadie, mas sim de buscar a santificação, a santidade, e buscar a paz de Deus, essa paz que pode volver, que ele tem, e essa paz em ele que também lo dá a lo demás. Então, se nós outros precisamos a não mirar os demais, pero apoiar, ajudar, compreender a los demás. Porque esta é uma orientação à hora de Pablo para nós outros suportar. Pero também podemos observar que nos dias que estamos vivendo, nós outros não estamos com esse espírito de paz, de suportar, não. De mirar nossa vida, tampouco não estamos. Ainda seguimos mais um pouquinho em Romanos 15, que nós outros limos, o verso 1. Na hora vamos também observar o verso 2, que diz Pablo, que sigue dizendo Pablo. Cada um de vós outros agrade a seu prójimo, agradar nosso prójimo. Em lo que é bueno para edificação. O 3. Porque nenhum Cristo, também nós outros sabemos, que conseguiu agradar a si mesmo ante o bem com que está escrito. Pero nós outros temos que nos esforçar para tentar agradar. Porque senão nós outros vamos seguir uma vida solo de conflitiva com um, com o outro, em la família, em la amistad, em la relazione, enfim, uma vida de conflitos. Então, se nós outros temos que observar a nossa vida, como está a nossa relação? Estamos vivendo uma vida de conflito? Ou estamos vivendo uma vida como Jesus Cristo viveu, tendo paz, ainda sendo perseguido, sendo tratado malamente? Ele tinha paz, e ele levava a paz. Ele levava a paz, porque é um Deus de paz e um Deus de pactos. Então, se também observamos aqui a orientação do apóstolo Pablo também, no livro de Efésios, capítulo 4 e verso 1. Diz assim no primeiro verso do capítulo 4. Eu, pois, preso em el Senhor, os ruegos que andei como é digno de la vocação com que foste chamado. Então, se Pablo, quando ele se converteu ao Senhor, ele já se sentia preso em el Senhor. Porque fíjate como ele se diz em suas palavras tão bonita. Eu, Pablo, como ele dizendo assim, mira, eu, Pablo, preso em el Senhor, ele estava preso em el Senhor, ele não estava preso em nada, em la vida de nada, ele estava preso em el Senhor, e quem está preso em el Senhor, ele transmite o Senhor, ele leva o Senhor a los demás, ele leva a unidade, porque ele está preso em el Senhor. Observamos também o que ha dito ele no verso 3. Solicito em guardar a unidade, exortando a nós outros a guardar a unidade de espírito e o vínculo da paz. Viu aí? Onde há unidade,
há vínculo de paz. Há vínculo de paz, porque nós outros somos um corpo. Somos um corpo. No verso 4, ele disse que nós outros somos um corpo. E um corpo tem que mover todo o corpo. Todo o corpo se move. Não é assim? Porque anda em unidade. Sim. A cabeça, os olhos, o nariz, a boca, enfim, tudo em unidade. E de verdade, quando nós outros estamos em Cristo, que somos um corpo, vivemos em unidade. Levamos o vínculo da paz, porque lo temos paz. Essa paz que sobrepassa, me encanta essa palavra, que sobrepassa todo entendimento. Nos dá tanta paz que sobrepassa e levamos essa paz. Uma atitude de lástima própria, uma queja, uma crítica ou um juízo sobre a pessoa que nos ha herido, solo demonstra calamidade em la pessoa que ha sofrido este dano. Então, se por amor de Cristo, com sua graça, todos nós outros podemos suportar, pero tem que ser em Cristo e tem que ser por sua graça. Porque quem tem Cristo tem o favor de Cristo, que é sua graça sobre nossa vida. Então, vamos aprender a suportar os demais que têm nos herido nosso coração. Não é assim? Entendamos que se não podemos falar, a situação de maneira que Cristo não haria, aún temos a viga que nos nubla nossa vista. Quando nós outros não podemos falar, nem tocar no problema que heriu o nosso coração, todavia ainda estamos complicados. Então, se aqui nós outros podemos ver que quando nós outros quitamos a viga, então se nossos olhos de la primeira pessoa a quem hemos de falar, deste problema, deste tema, podemos nos acercar a essa pessoa para falar, a sola, ou também podemos ter uma outra pessoa em confiança e de confiança para falar dessa situação. Mira o que disse Jesus Cristo aos seus seguidores também, a seus discípulos, em Mateus capítulo 18, verso 15. Fíjate, diz assim o Senhor: portanto, se tu irmão pecar contra ti, vá e repreendo, estando tu e ele só. Tu pode repreender, desde que tu esteja em Cristo Jesus. Senão, não. Tu não pode. Não tem o direito de repreender a nadie. Observamos também outra orientação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27, que diz: nem dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Sair falando o que tu queira de los demás. E como tu queres, da forma que tu pensa, tu está dando lugar ao diabo. Observando aqui, volvendo um verso atrás, do capítulo 4 de Efésios 26, ele também nos diz para nós, o apóstolo Paulo, aos Efésios: pode ir, pero não peque. Não se ponga o sol sobre vosso enojo. Porque uma vez que iremos e pecamos, estropeamos tudo. Porque hablamos, coisas que vamos criar um tumor muito grande em nós outros, começando por nós outros e em las pessoas. E esse tumor depois é muito complicado para saná-lo. Isto significa o quê para nós outros? Podemos estar enojados? Sim, pero não pecar. Por exemplo,
se hablamos incluso mencionando o tema com os outros, vamos generar mais problema, complicações. Não se ponga o sol sobre vosso enojo. Significa que se nós outros necessitamos de ajuda, podemos pedir o conselho de uma pessoa que está ocupando um lugar de liderazgo e está preparado para te dar um conselho dentro desse tema e falar. E não olvidar que todo tema, toda situação tem dois lados. Tem que escutar um e escutar o outro lado, para que tu não se passe e não rusga a tu entorno como quer, a lo que quer. Então, se nós outros temos que, isso quer dizer que nós outros temos que ter um coração limpo para poder entender, para poder ajudar e apoiar e ser entendido também. De la razão que nós outros podemos actuar malamente com os demais quando não escutamos os dois lados. Temos também que aprender a pedir perdão e perdonar de verdade. Pedir perdão e perdonar por nossos erros, nossas falhas e faltas. Também podemos passar esse perdão por alto, se pode. Pero não olvida que quando nós outros não perdonamos, estamos fazendo um dano muito grande a nós outros primeiro. E para perdonar, precisa escutar. Precisa escutar. Os dois lados, não só um. Os dois lados, para tu não te equivocar. Para que não se equivoque. Bueno, então se nós outros podemos observar também que quando nós outros não vigilamos com nossas palavras, nós outros estamos fazendo dano a los demais e também nós outros estamos sendo simplesmente porta-voz do diabo. Tristemente, é uma palavra muito feia, pero assim é. E Pablo disse, não dê lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar, então se nós outros já não estamos sendo um mensageiro de Cristo, estamos sendo um mensageiro do diabo, levando coisas, generando conflitos, não buscando harmonizar o problema, solucionar o problema. Pero estamos levando, echando, como diz uma palavra que se usa falar muito, echando fogo, né? Echando palo, lenha em el fogo, acendiando mais o problema. Temos que ter muito cuidado com isso, porque Cristo mira tudo e todos. Então, se nós outros temos que escutar um e escutar o outro, quando Jesus nos envia para falar a pessoa que ha cometido uma situação, nós outros vamos porque o Senhor já enviou a palavra, já nos deu a guiança, já nos ha dado a direção, como entrar, como falar com essa pessoa. Se o Senhor não te deu, não lo habla. Tenha um pouquinho de amor pelo teu irmão. Mira tu vida. Porque quando o Senhor nos dá, Ele nos dá mansidumbre. Ele nos dá paciência para escutar como falar, como ajudar a quitar esse problema do meio. Pero quando nós outros vamos sendo guiados por o Senhor, conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo,
pôr ordem em essa situação. Então, se Mateus capítulo 18, 15 diz assim: has ganhado a tu irmão ou está perdendo? Vamos pensar o que nós outros estamos fazendo. Temos ganhado ou estamos perdendo? Nosso propósito de parte de Deus em essas situações difíceis é de ganhar nossos irmãos, porque a quantia de Deus, sua conta, é somar, não diminuir, é somar, Não resta ganhar ventaja sobre o diabo e radicalmente o pecado, pero o que é vantagem para nós dois, uma grande ventaja, é ganhar a vitória para Cristo. Para Cristo, sobre tudo para Cristo. Romanos capítulo 12, verso 21 diz assim: não seja vencido de lo malo, sino vence com o bem e malo. Então, se quando nós outros fazemos bem, nós outros estamos ganhando. E quando nós outros fazemos malo, estamos hundindo a vida de alguém, destruindo a vida de alguém, o testemunho de alguém, o caráter de alguém. Aleluia, aleluia. O que tu tens hecho, somado ou diminuído? Que tu has hecho? Porque o propósito de Deus, sem nenhuma dúvida, é que nós outros ganhamos nosso irmão, não que dividimos, divisão não entra no reino do céu. Glória a Deus. Temos que perdonar para que o Senhor entre e sane essas heridas. Perdonar para que tu também seja perdonado. Então, se hoje vamos nós outros observar nossa vida. Nossa vida, como está a nossa vida? Como está a nossa vida em nosso lugar, com a família, com nossos irmãos, em nossas relações, em nossas amistades. Amém? Por aquilo que damos. Padre, graça por esse devocional que está nos chamando a atenção nossa, como fazer com nossa vida e como também poder ajudar a nossos irmãos, ajudar em nosso lugar a família, em nossa relação, Senhor. Ajudar a nossos filhos, Padre. Senhor, que esta palavra venha de bendição, de crescimento, de uma limpeza para nossa mente e nosso coração, que donde esse áudio ligar, que tu nome seja exaltado, levantado em alto, levantado em grande, e que haja câmbio de Deus em nós outros, que haja câmbio de Deus em nossa família, em nossos filhos, Senhor, em nossos irmãos em Cristo, e em toda área de nossa vida que necessitamos cambiar. De mudança de Deus. Passar a ajudar, passar a apoiar, aconselhar, orar, escuchar. Labaço e anda, arabaço de canta. Hablar pouco e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra. E mirar para nós outros como estamos, se estamos dando esse fruto, levando essa paz, levando essa unidade, o que estamos fazendo nós outros, Senhor. Ajuda-nos, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que o Senhor Jesus bendiga nossa vida. E que possamos observar de verdade o que Deus quer falar com nós outros dentro desse devocional. Não ouvida que Jesus Cristo está volvendo. Como está a nossa vida? Estamos somando unidade ou divisão?
Vamos quedar com essa palavra e que o Senhor siga bendizendo nossa vida, não só hoje, pero para todo sempre. Amém. Um grande abraço para todos.